E aí, pessoal, depois de muitos meses sonhando e planejando esse projeto, sai do papel e começa hoje o Disse-me Disse podcast. Pois é, Mafé, e a nossa ideia é conversar com personalidades aqui do Rio Grande do Sul, um formato que até hoje não tem aqui no nosso estado e que a gente sentiu uma certa carência. E para começar esse episódio, a gente trouxe o gaúcho, que não é gaúcho, mas está no coração de todos os gaúchos. Mas Alexandre que Mota. barbaridade, tchê, né? Eu tô parecendo o guri de Uruguaiana, mas eu sou o gaúcho, ou melhor, o paulista mais gaúcho que existe. Eu acho. Já tem o sotaque de Porto Alegre? Um Tri pouco. legal, né? Os meus filhos, quando viajam para ver a família em Mato Grosso, em São Paulo, o pessoal fala, bom, vocês são gaúchos, né? E, na verdade, eu tenho um gaúchinho, né, que é o Gael, nascido em Porto Alegre, mas o Guilherme, que é de Cuiabá, no Mato Grosso, se considera gaúcho. O Gustavo, que é nascido lá na capital paulista, né, paulistano, ele também se considera gaúcho. E eu tenho uma honra, um prazer enorme de ter escolhido essa terra e de chamar essa terra como minha também. Eu costumo dizer que eu não sou gaúcho de origem por um erro geográfico, né? Porque os meus pais acabaram, digamos, né? E olha o que tu vai falar. Em Santo André, São Paulo, e não em Porto Alegre, ou Canoas, ou Esteio, ou em qualquer outra cidade gaúcha. Mas eu me sinto muito gaúcho e amo essa terra como se aqui tivesse nascido. Bom, perfeito. Mota, agora sem enrolação. Deixa eu agradecer primeiro Agradece. o convite, né, do Brian, da Mafê. São pessoas que eu tenho um carinho gigante e é uma honra estar aqui no Disse-me Disse podcast. Eu tenho certeza que vocês terão muito sucesso, mas um sucesso gigantesco, porque vocês fazem com o coração. Né? Só disso a gente pode ter certeza que a expectativa é de muito sucesso. E podem perguntar que eu estou aqui para responder. Bom, ele deu a deixa. Então vai lá, Brian. Quer começar? Mota, o que o pessoal deve estar se perguntando também, a gente vai ir direto com o pé na porta. Vamos tu é lá. acostumado com o pé na porta, tu é da polícia. Pedala aí. Vou pedalar. Por que tu saiu da Record? Porque houve uma vontade da família de voltar para a terra da minha ex-mulher, né? Na época minha esposa, Séfora, e porque também eu estava numa relação bastante desgastada com o então presidente da Record, o Bispo Gili, Reinaldo Gili, e estava há 12, quase 13 anos na Record aqui em Porto Alegre, mas eu tenho uma enorme gratidão pela Record. Nem sempre foram flores, né? Esses quase 13 anos, foram muitas conquistas profissionais, muita coisa boa que aconteceu na minha vida profissional e pessoal também, que tem relação com o meu trabalho. Sou grato pela Record ter me dado a oportunidade de me tornar o que eu sou hoje em dia, um apresentador popular, um apresentador gritão, como alguns falam, sensacionalista, como aqueles metido a besta também falam. Mas assim, eu tenho essa gratidão, né? Aproveitei a oportunidade que a Record me deu, porque nada foi de graça, né? Mas situações delicadas aconteceram ao longo desses 12, 13 anos, né? Eu já citei em alguns podcasts uma dessas situações, que foi o dia em que eu tive uma isquemia, né? Uma isquemia transitória, um AVC, um acidente vascular cerebral, e eu estava apresentando o Balanço Geral na época, faltava cerca de 20, 25 minutos para terminar o programa que é uma verdadeira novela, né? Porque 3 horas e 45 minutos no ar é como se fosse um programa Silvio Santos diário, né? Como se fosse o antigo programa do Faustão todos os dias, ou pelo menos de segunda a sexta. Então, assim, eu comecei a passar mal, comecei a sentir um formigamento na minha mão esquerda, no meu braço esquerdo, perna esquerda, e de repente eu estava no ar, né? Na verdade, eu tinha acabado de chamar o comercial, e o cinegrafista, o nosso querido seu Chico, que agora está aposentado, ele com mais de 60 anos de profissão, experiente, né? Pra caramba, ele estava atrás da câmera, daqui a pouco ele olhou assim, né? Tirou o rosto da câmera, olhou para mim e falou assim, dá um sorriso. Eu dei um sorriso e ele falou, o teu rosto tá torto. Nossa. Do nada. Aí era Newsroom, né? A redação junto com o estúdio,
e o pessoal olhou para mim assim, realmente, ó, tá caindo um pouco o lábio pro lado esquerdo, tá acontecendo alguma coisa. Aí avisaram a direção que estava no switcher e, olha, ele não tá passando bem. Eu falei, realmente, eu tô com formigamento assim, daqui a pouco a perna começou a ficar sem eu conseguir sentir a perna, o braço, mas na hora eu não entrei em desespero, né? Porque até falou assim, olha, o que a gente vai fazer agora? Faltam 20, 25 minutos para terminar o programa. Eu falei, não, eu vou tentar ir até o final. E aí conseguiram uma cadeira, eu sentei na cadeira. O problema, até aí tudo bem, né? Conseguiram uma cadeira, eu terminei o programa. Até Até aí tudo bem, tava o cara tendo uma estava... isquemia. Não, mas assim, eu estava sentado numa cadeira, fiquei, conforme o tempo foi passando, os sintomas foram piorando, né? E uma dor de cabeça muito forte, um mal-estar junto, e eu comecei a me preocupar, e a preocupação ficando cada vez maior, e preocupado já de saber quem é que ia me socorrer. E nesse intervalo de tempo, né, do rosto torto, né, que o seu Chico viu, até a hora que terminou o programa, eu ouvi, né, um colega me dizendo o seguinte, olha, a gente foi até o RH, e o RH falou que não pode socorrer ele no carro da empresa. E tinha lá, né, acho que uns 3 ou 4 carros das equipes de reportagem, tinha um outro carro que cuidava apenas da parte administrativa, era utilizado apenas pelo administrativo da Record TV RS, e eles disseram, no carro da empresa ele não pode ser socorrido. Mesmo numa situação porque se ele de morre no urgência. caminho vai dar problema. Olha só a falta de Que absurdo. sensibilidade, né? Então, assim, ocorreu essa situação, né? Isso 2010, 2011, eu não me recordo exatamente o ano em que isso aconteceu, mas foi uma decisão de alguém que na época estava no departamento, né, no antigo departamento pessoal, né, que agora é conhecido como Recursos Humanos, uma decisão infeliz, né, que poderia ter custado a minha vida, porque nessa de ficar, como é que vai socorrer, quem é que socorre, a empresa não deixou usar o carro, aí veio um colega do marketing, que trabalhava na Record na época, ele me colocou no próprio carro e estava me levando para o Hospital Moinhos de Vento. Ele perguntou, para qual hospital eu te levo? Eu falei, vai para o Moinhos. Só que no meio do caminho, quando a gente terminou de descer o Morro Santa Teresa, eu apaguei, eu desmaiei. E aí ele me levou para o HPS, para o Hospital de Pronto-Socorro. E lá, graças à agilidade, né, o esforço do pessoal, ao profissionalismo do pessoal lá da emergência do HPS, a sala vermelha, a famosa sala vermelha do HPS, eu fui estabilizado. Depois que eu já estava estável, eu fui transferido para o Moinhos de Vento numa ambulância. Mas assim, quem salvou minha vida foi esse colega, que eu prefiro não falar o nome dele, mas foi ele que me ajudou muito, me colocou dentro do carro e correu comigo para o hospital, e quando eu estava desmaiado, ele entrou com o carro por onde entram as ambulâncias do SAMU, né, na parte mais delicada do Hospital de Pronto-Socorro, junto ao Parque da Redenção. E lá o pessoal, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, que quando eu acordei já tinham feito todos os exames, raio-x, tomografia, tudo, né? Eu acho que até ressonância. E aí, quando eu já estava estabilizado, né, sem risco de piorar, pelo menos de imediato, aí eu fui para o Moinhos de Vento, onde eu fiquei quase 10 dias internado, me viraram do avesso lá, mas graças ao pessoal do HPS eu estou vivo. E quando isso aconteceu, tu já era o Alexandre Mota, estava no início da Record ainda, como é que era a tua situação naquele momento? Não que justifique, óbvio, mas tu já tinha um destaque na emissora, como é que é a tua situação naquele momento? Já estava há pelo menos 2 ou 3 anos na Record, né, no comando do Balanço Geral. Então, assim, outras coisas aconteceram. Quando eu falo do desgaste, que é uma coisa muito natural em qualquer tipo de relação, seja pessoal ou profissional, então, assim, ocorreram outros desgastes com uma gerente que passou pela emissora e que encasquetou que eu deveria voltar a ser repórter também, acumular reportagem e apresentação, e me colocou em pautas que eu posso dizer até pautas constrangedoras, né, como curso para andar com sapato salto 15, né? E curso para trabalhar como atendente de pet shop, mas para tosar cachorro, lavar
dar banho nos bichinhos, tudo. Então, assim, eu fazia... Nesse caso, o dia que eu fiz o curso, foi legal até, né? Aprendi a tosar, né? O básico da tosa, como lavar o cachorrinho e tal. Mas, assim, eu cheguei todo ensopado na redação, né? Eu cheguei todo molhado e apresentei o programa, né? Troquei de roupa, tudo, mas tava lá, né? Todo encharcado, mas... E ocorreram outras situações assim, mas eu acho que bateu aquela vontade de enfrentar um novo desafio também, sabe, Mafê e Brian? Então, assim, meu sogro faleceu lá em Cuiabá no dia 31 de julho de 2019. Então, assim, fazia alguns meses que ele tinha falecido e houve por parte da minha ex-mulher, na época esposa, uma vontade de ficar mais próximo da mãe dela, dos irmãos. E eu recebi, ao mesmo tempo, um convite do proprietário da filiada da Record lá em Cuiabá, né, da TV Vila Real, o pecuarista João Dorileu Leal. Ele me fez um convite vantajoso financeiramente falando, de voltar para a emissora, uma das primeiras emissoras onde eu trabalhei, né? Até porque eu comecei na carreira de televisão como repórter, como profissional de vídeo lá em Cuiabá. Então ele me fez uma proposta que acabou juntando o útil ao agradável, e aí acabei voltando para Cuiabá, voltando para Mato Grosso, que é a terra da minha ex-esposa, do meu filho mais velho, do Guilherme. E só que aí aconteceu um incidente de percurso, né? A pandemia da Covid-19. Porque eu pedi desligamento da Record no último dia de janeiro de 2020. Eu cheguei em Cuiabá, viajei para Cuiabá, fui de carro. Fomos eu, o Gustavo, meu filho do meio, meu pai, minha mãe e 3 Shih Tzu. Parece nome de filme, né? Eu, meu pai, minha mãe, meu filho e 3 Shih Tzu. Nós fomos de carro. Nós rodamos, né? Pegamos o litoral de Santa Catarina, Paraná, uma parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, até chegar em Mato Grosso. Quantas horas de Nós viagem? paramos para dormir. Nós dormimos no Paraná, se eu não me engano, em Ponta Grossa, e depois dormimos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foram 3 dias, basicamente, de viagem. Então, assim, a gente chegou lá às vésperas de uma das maiores tragédias que aconteceram no mundo, né? A pandemia. E eu fui vítima, quase, né? Me tornei um número dessa pandemia, porque eu fui entubado no primeiro grande pico letal da pandemia, que foi o primeiro inverno, né? Foi em julho de 2020, no dia 2 de julho de 2020, eu fui hospitalizado em Cuiabá com sintomas de Covid, e aí quando eu fui passar pela tomografia, eu já estava com 75% Nossa. do pulmão comprometido. Mas a situação começou uma semana antes, porque estávamos na casa da minha sogra e eu comecei a sentir um mal-estar tal, para variar, né? O pessoal vai falar que eu sou hipocondríaco, estou sempre sentindo alguma coisa. Mas assim, eu comecei a sentir um mal-estar, e Cuiabá é muito quente, né? Principalmente nos meses do nosso inverno aqui no Hemisfério Sul, mas eu estava muito quente e eu fui no hospital próximo da minha sogra, perto da casa dela, e lá estava lotado, tinha gente esperando na rua para ser atendido, porque para não dividir o mesmo ambiente fechado, todo mundo de máscara, ou pelo menos quase todo mundo de máscara, eu estava. E a médica que me atendeu, eu falei para ela os sintomas que eu estava sentindo, ela praticamente nem me examinou direito, não me mandou para o tomógrafo, nada. Ela falou, olha, o senhor está apresentando sintomas de Covid. Não vou fazer exame nenhum do senhor, só que já vou deixar o senhor isolado. Tem onde o senhor se isolar em casa? Eu falei, tem, são um apartamento de 3 dormitórios, eu fico no quarto de casal e a família sem contato com ninguém. E aí ela me deu aquela fórmula, né? Aquela receita que todo mundo estava utilizando, de ivermectina, vitamina D, aquela porcaria da cloroquina que eu não usei. Eu não usei cloroquina, mas usei ivermectina, usei corticoide. A própria médica receitou. A própria médica. Porque lá é uma terra Berço, de negacionistas, né? O Mato Grosso, Centro-Oeste, é uma espécie de reduto bolsonarista. Então, assim, muita gente dentro da própria medicina, dentro da própria área de saúde, negacionista, infelizmente. Então, ela falou, olha, o senhor vai se isolar, vai tomar remédio para febre e tal, passou
né? Não quis usar cloroquina. Tem gente que vai falar, por isso que ficou ruim, né? Mas bater na madeira aqui, não usei a cloroquina, até porque eu tenho o mínimo de inteligência, né? E tá aí firme e forte. E aí o que aconteceu? Mas aí eu fiquei em casa e eu comecei a piorar. Dia após dia comecei a piorar. Isso foi num sábado que eu fui. Na quinta-feira da outra semana, a Sephora me arrancou de dentro do quarto e falou, olha, eu vou te levar porque eu media a temperatura e tirava a foto do termômetro digital, né, aquele termômetro por aproximação, e mandava para ela que estava na sala ou em algum dos quartos, né? E quando eu mandei para ela, assim, fazia 3 ou 4 dias que eu estava com febre, sem baixar nada, só aumentando. Chegou a 41. Ela entrou toda com máscara, um monte de máscara, cheia de roupa, falou assim, tô te levando para o Hospital São Mateus agora, que é o hospital colado praticamente onde eu morava, né? Bem pertinho de casa. Era umas 7 da noite, que é horário de troca de plantão. Então a gente chegou no hospital, praticamente não tinha ninguém, estava vazio a emergência. E eu já passei na triagem, nem precisava, né? Mas passei na triagem, da triagem já fui para a sala do médico. E o médico falou, olha, só vai passar por uma tomografia. E aí na tomografia deu que eu já estava com 75% do pulmão comprometido. E eu me recordo de mais 2 dias, porque minha oxigenação foi caindo, faltando oxigênio no cérebro, eu comecei a entrar em confusão mental. E eu lembro, né, do médico dizendo que já tinha tentado vários tratamentos com oxigênio, suporte de oxigênio, grande fluxo, e que eu não havia respondido e que eu estava indo para a UTI porque eu seria entubado. E aí eu pensei nas reportagens que eu havia assistido semanas antes, daquela história de que praticamente 90% do pessoal que entrava nas UTIs, pessoas que eram entubadas, 90% não sobrevivia. E aí eu entrei em desespero, comecei a chorar, lembro disso, e pedi para ele, eu não posso morrer, porque eu tenho um filho com menos de 1 ano de idade, o Gael era bebê, e eu tenho um pai e uma mãe que dependem de mim e que são pessoas idosas. E eu, por favor, pelo amor de Deus, eu não quero que os meus pais saibam da gravidade do meu quadro. Ponto. Eu lembro disso. Fiquei 8 dias em coma, 8 dias entubado. Eram 2 UTIs, eram 3 UTIs no Hospital São Mateus. Uma UTI para casos normais, cirurgias, cardíacos, e outras 2 UTIs exclusivas para pacientes com Covid. Eram 34 pacientes. Eu fui o único que estubei. Todos Nossa. faleceram. E de que forma essa experiência te mudou, né, Mota? Essa experiência podia ter me mudado mais, Mafê. Sinceramente, de coração aberto. Até porque foi uma nova chance que Deus me deu, né, para encarar os problemas de forma diferente, mas eu continuo sendo o mesmo chatonildo de sempre, reclamão, né? Tenho os meus defeitos, como todas as pessoas têm os seus defeitos, mas assim, me deu a chance de ver o Gael crescer, né? De ver meus filhos se tornarem adultos, homens. Me deu a chance de ver meus pais, de acompanhar a velhice dos meus pais. Minha mãe está com 77 anos hoje, meu pai está com 84. Então eu acho que tem um propósito. Talvez o propósito fosse voltar para o Rio Grande do Sul, como eu voltei, né? Voltar para uma grande emissora como eu estou hoje na Band RS, fazer o que eu amo, que é fazer televisão, trabalhar com jornalismo popular, sem preconceito, sem padrão, né? Não dizendo assim, não tem padrão, é avacalhação, né? Vale tudo, não. Mas voltar para as pessoas que verdadeiramente gostam de mim e têm carinho por mim, né? Porque tem muita gente aqui no Rio Grande do Sul que não gosta do meu trabalho, é direito, não gosta do jeito com que eu apresento, isso é direito de cada um, né? Mas é um lugar onde eu me sinto muito amado aqui no Rio Grande do Sul. E eu sei disso, eu fiquei sabendo, bom, depois que eu saí do hospital, né? Eu saí do hospital, eu não conseguia segurar um copo de plástico com água, eu não conseguia levar uma escova de dente à boca, eu não conseguia
pegar a comida com um garfo, porque eu saí extremamente debilitado, destruído da UTI. Então eu tive que reaprender a fazer tudo, andar, tudo, né? E apesar do pouco tempo na UTI, né? 8 dias, mas foram 18 dias de internação. Eu entrei no dia 2 de julho, saí no dia 20 de julho. E em coma, né? Em coma, então assim, e muitas substâncias pesadas, né? Para indução ao coma. Então, assim, foi uma experiência. Teve umas coisas muito loucas, assim, que enquanto eu estava em coma, eu não sei se em razão das substâncias que eu recebi, mas se para quem acredita, né? Meu sogro, que havia falecido 1 ano antes, praticamente, esteve do meu lado o tempo inteiro, né? Eu me via em várias situações e o meu sogro sempre ao lado. Ele não falava comigo, mas eu entendia tudo que ele queria dizer. E ele queria me acalmar. Ele me acalmava sempre, dizia para me acalmar, para esperar, que aquilo era passageiro e que não era a minha hora ainda. Mas eu vi a tia falecida da minha ex-mulher. Tu se recorda desses momentos? Eu lembro do tio falecido da minha ex-mulher que eu vi. Só que eu não sei se era sonho, né? Não sei se eu tive alguma experiência extracorporal. Eu não tenho... eu preciso de mais aprendizado nesse sentido. Mas eu lembro de ver as pessoas da família do lado da minha mãe, minhas tias, meus primos, em situações de dia a dia. E detalhe, tudo que eu vivi nesse tempo de coma, eu estava sempre na posição de deitado para sentado. Então eu via as pessoas conversando em coisas do dia a dia e chamava, né, gritava, e é como se eu estivesse assistindo televisão, via meus parentes conversando, um na casa do... Sabe? E estava assistindo, vendo eles, e eles não me viam. Né? Então, toda a experiência, o que eles falavam contigo... Não, eles não falavam comigo, eles falavam entre eles e eu estava vendo... Como observador, tipo coisa de filme, né? Observando todos da parte da minha mãe. Da parte do meu pai, não. Estranho isso. Até, se bem que eu tive pouco contato, né? Tenho muito pouco contato com a família do lado do meu pai. Mas, assim, eu via situações, assim, eu sentia dor também me sentia mal, fraco, tudo. E teve uma das, não sei se eu posso chamar, visões que eu tive. Eu estava... eu já fui a Salvador 2 vezes, mas eu nunca fui especificamente nesse local. Eu estava no Farol da Barra, me vi no Farol da Barra e suando demais, né? Suando demais, me sentindo mal. E olhei assim, diante de mim tinha uma figura com uma espécie de fantasia amarela, com metade do rosto coberto, né? Como se tivesse uma máscara amarela. E uma figura muito grande que, na hora, eu olhava assim e me dava uma mistura de medo, de curiosidade. O que eu estou fazendo aqui? Quem é essa figura? Sabe? E eu relatei isso quando eu saí do hospital, né? Fui contando para os meus filhos, para minha família, tudo isso que eu lembro ter vivido, né? E meu filho abriu, acho que foi ele que abriu, um livro e falou, a figura era parecida com essa figura aqui. Eu falei, é um orixá. Nossa. No momento que tu falou, eu já desenhei que É um na minha orixá. cabeça. E tu tem religião, Mota? Essa experiência também te levou a isso? Eu sou cristão. Eu acredito... Bom, na Bíblia está que tudo que vem do homem é falho. O homem é pecador por natureza. Então, assim, as igrejas são criadas pelo homem, né? Não são? Então, assim, a minha religião, eu acredito em Deus e em Jesus Cristo. E respeito todas as outras religiões. Mas eu nunca tive uma experiência com qualquer religião de matriz africana. Mas eu sei que muita gente aqui no Rio Grande do Sul, porque na época que eu vivi essa experiência do coma, muita gente torceu por mim, orou, rezou, né? Emanou energia positiva, católicos, evangélicos, pessoal do candomblé, umbanda. Eu sei que houve uma união, né, de sentimento bom
pela minha cura. E eu agradeço isso. Eu tenho certeza que tudo isso foi importante. Até porque, um detalhe que aconteceu quando eu estava ainda no hospital. Eu depois de 10 dias na UTI, eu saí e fui para o quarto. Né? Fui para um quarto individual. E aí eu ainda estava muito mexido, muitos medicamentos e tal. 2 dias depois eu vi que eu estava com fralda, estava com sonda, né? E imagina, um cara de 49, 50 anos com fralda, mas 2 dias depois, no quarto já, eu vi que eu estava com sonda e com fralda. E aí, no terceiro dia, no quarto, chegou uma fisioterapeuta para começar a fisioterapia. Eu fiz fisioterapia durante 1 mês, em casa também, né? Fisioterapia física e respiratória. E a fisioterapeuta, quando entrou no quarto, olhou para mim, deu um passo atrás, encostou na parede e falou: é o senhor? Eu participei da sua intubação. O prognóstico era extremamente negativo. Tu vê, Mota, é quase um milagre, assim, não dá pra... Fica até difícil de achar que é por acaso, que tu foi o único ali, né, a sobreviver, e depois voltou pro estado, e as pessoas aqui torcendo por ti. Essa ligação, né, que tu tem aqui com o Rio Grande do Sul, a identificação. Sim. Tu veio parar aqui, por acaso, para e você ter uma ideia, essa... falando do aspecto técnico, né? O remédio que me mantinha vivo, noradrenalina, na verdade estava me matando. Eu já estava com início de falência renal e depois que eu saí do hospital, eu fiquei sabendo, 1 mês depois que eu saí do hospital, eu fiquei sabendo o seguinte, que teve um dia em que o médico-chefe dos intensivistas ligou para o dono da TV, o dono da Record lá em Cuiabá, e pediu para que ele preparasse a família, porque era questão de horas o meu falecimento. Sim. E ele disse o seguinte: nós vamos diminuir a dosagem do noradrenalina ao mínimo, porque ele já está entrando em sofrimento. Então nós vamos diminuir na dosagem mínima para que ele parta em paz. Nossa. Eu ouvi isso do médico. E o que aconteceu? Na hora que ele reduziu o medicamento, noradrenalina, meu corpo reagiu naturalmente. E foi aí que eu superei a fase mais aguda, mais grave, e acabei sendo estubado, saindo do hospital, voltando para o Rio Grande do Sul, e estou aqui no Disse Me Disse. Indo nessa linha que a Mafê falou, inclusive, dessa conexão com o povo gaúcho, ninguém consegue ser unanimidade. Eu quero saber de ti, qual foi a história mais delicada que tu teve que fazer, um fato curioso que tu possa contar pra gente aqui. Olha, os primeiros 8, 9 meses de Balanço Geral, os meus primeiros 8, 9 meses de Porto Alegre não foram nada fáceis. Primeiro porque eu fiquei 7 meses acumulando reportagem e apresentação. Então eu fazia reportagens em Porto Alegre, região metropolitana, de segunda a sexta. Sexta-feira eu viajava, ia para o interior, eu conheci praticamente o estado inteiro nisso. Ia para o interior, gravava as reportagens, voltava segunda-feira de manhã, já apresentando o programa, e assim foram 7 meses, sem um dia de folga. Mas esses meses foram difíceis como? Eu vim para substituir um grande comunicador, um cara já consagrado no rádio, um especialista na área de esportes, né, o Luiz Carlos Reck, que foi o primeiro apresentador do Balanço Geral na Record Porto Alegre. Ele começou, né, com a Record aqui, quando adquiriu a TV Guaíba e colocou o sinal da Record no ar, de julho de 2007 a fevereiro de 2008. Eu cheguei em Porto Alegre no dia 6 de fevereiro de 2008. Eu estreiei no dia 11 de fevereiro. E a saída do REC, da Record, a Record costuma fazer isso com alguns profissionais. A saída dele não foi legal. Assim, eles não souberam tratar essa transição, né? Faltou respeito, entendeu? Ele não foi tratado como deveria ter sido tratado na época. Então, assim, muita gente me encarou como alguém que tivesse puxado o tapete do REC, Sim. Que sempre foi uma pessoa muito querida comigo. Nós nunca discutimos, nunca brigamos. Trabalhamos juntos na Rádio Guaíba. Ele voltou a trabalhar numa época na TV Record, né?
na TV Record, na Record TV RS, comigo fazendo um quadro de esportes, de futebol e tal. Mas, assim, quando eu cheguei, o pessoal meio que houve uma reação negativa, principalmente de colegas, jornalistas, radialistas, porque o REC era muito querido entre os amigos, entre os colegas de profissão. E eu lembro muito bem, no dia da minha estreia, na época não tinha Face, não tinha... tinha Orkut. Não tinha nem Face, nem Instagram, né? Entregando a idade. Pois é. 5.1, 51. Mas, assim, eu lembro muito bem que eu acabei de apresentar a estrear no Balanço Geral, era do meio-dia 1, primeiro horário do Balanço Geral, bem na faixa da concorrência, né, do Jornal do Almoço, né? E ainda estava se consolidando ou já era o Balanço Geral? Não, eu estreei no lugar do REC. Então, assim, quando eu assumi o Balanço, que eu estreiei numa segunda-feira, dia 11 de fevereiro, logo depois da estreia, eu fui ver, né, a reação nas redes sociais, na página do Balanço Geral, né, da Record, TV RS e tal. E a primeira mensagem, o primeiro comentário que eu fiz era assim: volta para São Paulo, pastor evangélico, filho da puta. Pastor evangélico. E olhei assim e falei, meu Deus, né? Onde eu fui onde eu fui amarrar o meu burro, né? Onde eu fui amarrar o meu jegue. Mas você sabe que poderia ter me desanimado, me desestimulado, eu poderia ter jogado a toalha, mas não, nunca aconteceu isso. E ainda bem que tu apostou nisso, né, Mota? Porque não sei se tu esperava, né, a repercussão que teve. Depois o programa, na verdade, ganhou tua cara, assim, no início. É que quando eu falo dos primeiros 8 ou 9 meses, é porque nesse tempo o Balanço Geral não era jornalístico. Ele tratava histórias, lendas, contos, histórias verídicas, outras folclóricas, como a noiva da Lagoa dos Barros, a noiva de branco Sim. da Lagoa dos Barros. Foi uma marca tua, né? Os ETs de Minas do Camaquã. O Brian conhece bem de ET. Não, eu não queria entrar nesse assunto aqui, que é Ele outra já foi plataforma. Mas, assim, eu fiz muitas reportagens sobre lobisomem de Arroio Grande, lobisomem de Rivera, no Uruguai, lobisomem de Restinga Seca. Eu rodei o estado contando histórias curiosas. E esse formato, que era o formato que São Paulo fazia no Balanço Geral, o Geraldo Luiz, que hoje está na Rede TV, ele seguia esse formato. E aí ele teve uma mudança na gerência de jornalismo da Record aqui em Porto Alegre e chegou o Virgílio Abranches Quintão, que hoje é vice-presidente de jornalismo da CNN Brasil. E ele chegou para ser gerente da Record e falou assim, olha, vamos acabar com esse formato, vamos para o jornalismo, né? Polícia, comunidade, denúncia, vamos fazer o que acontece. Eu lembro muito bem que tinha gente dentro da própria equipe do Balanço Geral que falava, isso não vai dar certo. Aqui não tem crime, aqui não tem rua esburacada, não tem esgoto correndo a céu aberto, não tem morador de rua. Tu trouxe esse formato aqui para a nossa imprensa e hoje é o que a nossa imprensa faz. Só isso, o jornalismo gaúcho. A virada do Balanço Geral aconteceu em janeiro de 2009. Teve um incêndio na Vila Chocolatão, que a gente transmitiu ao vivo com a câmera do Morro Santa Teresa. Do Morro, câmera do Morro. Do Morro Santa Teresa, a gente só narrando a situação toda. E mais do que isso, em janeiro de 2009, uma família foi atropelada por um ônibus da Transcal na Avenida Júlio de Castilhos. E eram mãe, pai, filha e filho. Só sobreviveu o rapaz. Meu Deus. O motorista da Transcal, ele passou mal, desmaiou ao volante, ele passou por cima da família e depois bateu o ônibus contra um prédio desocupado, abandonado, e aí pegou fogo o ônibus e tal, e a gente cobriu ao vivo. E a partir daí houve a grande virada de mesa, né?
o Balanço Geral começou a ganhar peso, ouvindo, dando, como eu sempre falei, né, dando vez e voz ao povo gaúcho. Porque cá entre nós, antes do Balanço Geral, modéstia à parte, né, o povo ele servia apenas de cenário, principalmente para, vamos dizer assim, a emissora mais forte do Rio Grande do Sul, que é a RBS TV. Então, assim, o povo aparecia como cenário no Garota Verão, aparecia no Jornal do Almoço quando ele era feito numa festa pelo interior, né, quando tinha algum evento. Então, o povo só ficava lá no fundo da câmera, lá, dando tchau, mas o povo não falava, o povo não reclamava, o povo não dizia o que precisava, os anseios da comunidade. E Porto Alegre, lá em 2008, bom, se Porto Alegre tem os problemas que tem em 2023, você imagina em 2008. É uma cidade bonita? É. Mas não é a Paris da América do Sul como muita gente achava. Então, assim, eu ouvi já de muitas pessoas, depois que você chegou ao Rio Grande do Sul, a violência aumentou. Depois que você chegou ao Rio Grande do Sul, a gente... Peraí, a violência sempre existiu, é que ninguém mostrava. Né? As ruas esburacadas, as ruas de chão batido, a falta, o problema do transporte coletivo, que é péssimo em Porto Alegre e em toda a região metropolitana, não tinha ninguém que falava. E o Balanço Geral, a Record, começou a mostrar isso. Botar o dedo na ferida. Botar o dedo na ferida e, acima de tudo, deixar o microfone para a comunidade poder reclamar. Tu deu voz, né, para as pessoas. Eu dei voz às pessoas. E isso te fez, né, conquistar esse espaço e o carinho do público. E aí o programa cresceu, tu trouxe também marcas contigo, né? E até falando em conversa de bastidores, tem aí uma questão polêmica, né, Brian? Que a gente queria te perguntar também para esclarecer. Um disse-me-disse, né? Sobre valores e tudo mais. Corre nos corredores, rádio corredor da imprensa, viu? A gente já vai até expor. É que tu era responsável por 60% ou algo assim, um número parecido, do faturamento da Record. Que tu, Sim. grande parte do faturamento da emissora inteira gaúcha era por tua graças conta. a ti. O Balanço Geral, no auge do Balanço Geral, entre os anos de 2009 até 2015, porque nós passamos por algumas crises, mas o auge, quando a gente encaçapava a RBS, chupa RBS várias vezes, né? Chupa RBS. E eram várias vezes, a gente ganhava... Nós chegamos a ganhar do Jornal do Almoço, num sábado, no aniversário de Porto Alegre, lá no Anfiteatro Pôr do Sol, com show de Fernando e Sorocaba, a dupla Fernando e Sorocaba, a gente ganhou em audiência do Jornal do Almoço. Pra quem não tem noção, né, talvez quem assiste, gente, isso é um número muito significante. O Mota trazer isso, assim, para uma emissora que normalmente tá... E a gente RBS, só para o pessoal de casa ter ideia, junta a audiência de todas. Isso. E às vezes não dá o da RBS. Na verdade, a RBS, dar a mão à palmatória, né? A RBS é a afiliada mais forte e poderosa da Globo. É verdade. Às vezes eu tenho a impressão que a RBS ela é mais forte que a própria Globo. Né? Eu tenho essa impressão, mas o trabalho que é feito lá mudou muito, né? Tem uma cultura muito forte, né? Deles. Exato. Na rua o pessoal não fala sobre a Globo. Tu vai ligar na Globo? Não, o pessoal fala, vou ligar na RBS para assistir a novela, para assistir a Cristina. Eu sempre fui muito provocativo. Eu sempre comprei algumas brigas, algumas desnecessárias, ou quase todas desnecessárias, né? Dando uma cutucada aqui, outra cutucada ali na RBS, chamando o apresentador de robô, que quando desligava a luz ele desligava também, né? Falando de um, de outro. Cutucou umas feridas aí. Não era tão legal assim, né? Assim, comprei algumas pessoas, ainda hoje me olham meio, né? Com a cara meio torta. Mas, assim, a gente tem que entender, né, que é a emissora que tem a maior estrutura do sul do Brasil, tem uma programação, digamos, se não toda, quase toda ela muito bem planejada, estruturada. Né, estruturada. Então, assim, eu tenho grandes amigos hoje lá, né, conheci pessoas de lá que me respeitavam e que eu conquistei a amizade dessas pessoas. Então, tem bons profissionais. Então, toda vez que eu queria provocar alguma coisa, ou criticar, ou falar alguma coisinha assim para causar um constrangimento no ar, assim, nunca era contra o apresentador, o repórter, né, contra os profissionais da RBS.
sempre era cutucar os donos, né? Cutucar a instituição, né? Mas eu repito, tenho grandes amigos que hoje trabalham lá, alguns conheci lá e continuam lá, outros saíram, e é inegável, né, a qualidade do jornalismo que eles desempenham hoje. Até porque aprenderam muita coisa comigo também, né? Modéstia à parte. Porque, eu vou dar um exemplo. O jornalismo era extremamente elitizado da RBS. O exemplo que eu vou dar, já dei em outros podcasts, e quando eu converso com estudantes de comunicação, estudantes de jornalismo, eu sempre falo isso. 2015 teve aquela grande enchente aqui na região metropolitana. Lembra? Guaíba subiu, inclusive. BR-116, região das Ilhas debaixo d'água, BR-116 debaixo d'água, entre Esteio e Sapucaia, também no Vale dos Sinos, Porto Alegre, um caos, e a gente com um repórter espalhado para tudo quanto é canto, né? Eu lembro o Barbará, Luiz Barbará estava na BR-116, Marcos Reis em outro ponto, Priscila Casagrande em outro ponto, e assim, a gente tinha a equipe cobrindo o pedido de socorro das comunidades mais carentes. Tinha bairro de Canoas com literalmente as casas debaixo d'água. Dava para ver só os telhados, como aconteceu recentemente lá no Vale do Taquari. E eu tinha um monitor que eu via o que estava passando na RBS na hora, né? Além da medição de audiência, na época, né? O Ibope. Então, assim, eu vi o que estava passando. E nesse momento em que a gente estava no ar, mostrando as pessoas humildes, as pessoas pobres, perdendo o pouco que eles tinham conseguido durante uma vida inteira, a RBS estava com uma reportagem ensinando como combinar o guarda-chuva com a cor da roupa. Nossa. Então, assim, o que é importante realmente, né? Para que serve de verdade o jornalismo? E a gente vê hoje, eu não sou um ombudsman da RBS para falar se eles estão certos ou estão errados, mas melhorou muito. Melhorou muito, né? Eles se tornaram mais populares, eles estão mais próximos das comunidades, e isso tem, sim, uma certa influência do balanço geral e da forma com que eu comandei esse programa durante 12, 13 anos. Então, assim, eu fico feliz, né? Eu fico feliz de ver colegas, né, seguindo pela mesma linha editorial, que muita gente tem preconceito. Primeira coisa, vocês que trabalharam comigo na Band RS, Sim. já devem ter me ouvido falar isso. Jornalista não pode ter preconceito nenhum. É verdade. Nenhum mesmo. Então, assim, falar padrão de jornalismo é o padrão Globo e acabou. Não. Você tem que se comunicar com o povo. Sim. Você tem que informar o povo, né? Você tem que, além de informar o povo, se você conseguir ajudar a população a resolver um problema, sensacional, né? Sensacional. Então, assim, mudou bastante coisa, né? E isso é importante. Tá certo. Olha, a gente poderia ficar aqui por horas conversando com essa figura, viu? Porque tem muita história. Acho que ele vai ter que voltar outro dia. Mas já acabou? Pra conversar com a gente. Mas já? Eu falo mais que o Homem da Cobra Vamos também, pedir pro né? Arthur. Será que o Arthur... O Arthur é quem fica lá embaixo. É que eu falei muito, né? Eu falei... A gente só vai saber... A gente não pode encerrar sem fazer uma pergunta, Mota. Uma pergunta. Ok, RBS e tudo mais, mas e o SBT? E o dono do baú? Eu fiquei sabendo que tu teve uma conversa com o próprio Silvio Santos. 2010 também. Acho que tudo... Olha, minha vida em 2010 foi bastante atribulada. Eu estava saindo do Shopping Total, junto com a minha ex-mulher, na época minha esposa, né? E com a figurinista da Record na época, Fernanda Sajomo, e tocou meu celular, eu estava dirigindo, a Sephora atendeu e ouviu assim, né? Olha, o André. Eu falei, eu tenho um primo chamado André, né? Um primo irmão. Eu falei, deve ser meu primo. Coloquei no Viva Voz. Aí, do outro lado, olha, eu falei, fala, André. Ele falou, não é André, não, é o Paulo Nicolau. Tudo bem, Mota? Lembra que você trabalhou comigo na Record em São Paulo, tal? Eu estou na direção nacional do SBT, no jornalismo do SBT Nacional, e eu estou te ligando para dizer o seguinte, para te avisar que o Silvio Santos,
vai te ligar daqui mais ou menos meia hora, uma Só. hora. E como eu te conheço, não é trote. Porque eu sei que se eu não te ligasse, te avisasse, ia mandar pra puta que eu pariu, né? E não ia causar uma situação constrangedora. Então, o Silvio vai te ligar, tá bom? E o Silvio ligou, né? Oi, Motinha. Foram 2 conversas, né? A primeira frase que eu ouvi quando tocou o celular e eu atendi mas é Alexandre Mota? Icônico. E ele fez uma proposta na época para voltar para São Paulo, perguntou como é que eu estava no Rio Grande do Sul, me parabenizou pela audiência na época na Record e falou, olha, você, de forma resumida, que eu sei que o tempo já está acabando, mas ele falou assim, olha, eu gostaria de saber, né? Falou de salário, contrato e tal. Falou, gostaria de saber se você gostaria de apresentar um programa no SBT no final da tarde e tal. Rede Nacional. Rede Nacional. E eu falei, olha, eu preciso consultar a Record, não posso te dar a resposta agora, era uma sexta-feira, final da tarde. E eu preciso conversar com a Record, né? Apresentar a proposta, tudo. E quando que eu posso dar a resposta para o senhor? Ele falou, senhor, não. Pode me chamar de você. Silvio, quando que eu posso dar a resposta? Ele falou, tô indo para os Estados Unidos, volto na quarta-feira para gravar o programa. Na quarta-feira eu retorno a ligação, eu te ligo. E aí a primeira ligação foi tranquila. Acho que foi o quê? Uns 5, 6 minutos de ligação. Mas na quarta-feira, e para dizer para ele que a Record havia cobrido a oferta dele. Nossa. Do Silvio Santos, que responde. Para chegar e falar que a Record havia, né, apresentado uma contraproposta irrecusável, mas aconteceu tudo e ele foi muito querido. Eu falei, olha, espero que essa minha recusa momentânea à sua proposta de ir trabalhar no SBT não feche as portas. E ele falou, olha, fique tranquilo, tudo, te desejo todo o sucesso do mundo e até mais. Então, assim, a segunda conversa foi mais tensa. A primeira, as minhas pernas tremiam igual vara verde, né? Mas a segunda conversa foi bem mais difícil, né? Porque eu estava conversando, falando não para o maior comunicador da história desse país e um dos maiores empresários da comunicação de massa do Brasil, né? Então, mas foi legal. Foi uma virada também na minha carreira profissional. A gente realmente não tem mais tempo, mas assim, teu celular tá tocando agora. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Silvio Santos tá tocando. Mota, vem pra cá. Eu tô muito feliz na Band RS, né, gente? Tô muito feliz. Não, tô... agora eu acho que não. Agora então o Saad vai ganhar. Agora ou a Daniela Beirute pode me ligar, ou a Silvia, né? A Daniela, principalmente, que está lá na vice-presidência do SBT. Mas, assim, eu estou muito feliz no Boa Tarde Rio Grande. Estou de segunda a sexta, à 1h até às 2h30. Para você que ainda não me assistiu, eu faço praticamente a mesma coisa que eu fazia no Balanço Geral, mas apenas 1h30. Não é verdade? É verdade. Eu sou novo, tá, gente? Eu sou novo, então eu aprendo um pouco. Mas, assim, tô da 1 às 2h30 na Band RS, com Boa Tarde Rio Grande, com uma equipe jovem, uma equipe maravilhosa, né? Uma equipe que tem tesão assim, para correr atrás da notícia. E estou muito feliz, né? Sob a direção do Luiz Eduardo Rezende, direção geral da Lisiane Russo, né? Diretor comercial, o Carlão. Quero agradecer a todos eles por me liberarem para poder participar do Disse-me Disse. E me assista lá. A gente agradece também. Me assista lá. Eu tô lá, ó. Aqui, ó, Band, ó. Fazendo a mesma coisa que eu fazia no Balanço Geral, só que sem enrolação. Porque na época, 3h30 de programa, a gente tinha que enrolar um pouco, né? Hoje não, 1h30 é muita informação, comentário, logicamente, falando vagabundo, vagabunda, canalha. Vavá, gagá, bumbum, dodô. Vavá, gagá, bumbum, dodô. Mas assim, acima de tudo, né? Com aquele selo de qualidade, com a credibilidade do melhor jornalismo da televisão brasileira, que é o jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, eu estou muito feliz, me assista lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, gente. Fechando com chave de ouro, esse que não podia ser a melhor forma de começar o Disse-me Disse com esse convidado aqui, que a gente adora, uma pessoa ímpar, que foi um prazer te receber aqui
nessa estreia, Mota? Eu estou muito feliz, né? E tenho certeza que eu serei o primeiro de muitos e muitos outros que estarão aqui, jornalistas, artistas, jogadores de futebol, celebridades, subcelebridades, quando não der. A gente gosta, O do sub suco. também. Todo mundo é bem-vindo. É verdade. Então, assim, o Disse-me Disse veio para ficar e eu tenho certeza também, eu vou até mandar um recado aqui, tá? Você aí, ó, pessoal das agências de publicidade, né? Pessoal aí do mercado de mídia, aqui tá uma dupla, né? Esses dois aqui, Mafê e o Brian Brum, esses dois aqui vão fazer história com o podcast Disse-me Disse. Então, honra. assim, vocês querem ganhar dinheiro? Invista no podcast Disse-me Disse, tá? As principais marcas, você que é inteligente e que vê potencial naquilo que realmente é legal, pode ter certeza que a sua marca será muito valorizada por esses dois queridões aqui no podcast Disse-me Disse, tá? Eu, coloco o meu carimbo aqui de confiança na Mafê, no Brian e toda a equipe. O Arthur também, que tá com o pessoal aqui, né? O nome do namorado? O nosso produtor aqui, o Murilo. O Murilo o engenheiro também. mais jornalista Isso, o engenheiro mais jornalista que tem. Então, assim, é uma equipe igual a minha, uma equipe reduzida, mas que faz chover, tá? Tá certo? Então, você que tem uma grande marca, exponha a sua marca aqui no podcast Disse-me Disse, tá? Eu tenho certeza que você vai faturar muito com isso. Aê! É isso aí! Obrigado, Palmas pra Mota! ele merece, gente. Gente, até semana que vem, então, que o Até. tempo já tá acabando aqui, ó. Tchau.